Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que estejam passando bem nesse momento de quarentena. Estou aqui para darmos continuidade, nesse projeto de videoaula que foi desenvolvido para que vocês tenham o conteúdo planejado das disciplinas do semestre 2020.1. Sou o professor Ícaro Mendonça. Nesse semestre eu estou com vocês com a disciplina de lutas, né? Como vocês já devem estar habituados, eu sempre coloco o título da aula, né? E aí nossa aula como tema os princípios pedagógicos da luta, né? Na aula passada nós tivemos a metodologia e agora a gente já entra nessa parte princípios pedagógicos. Eu costumo também colocar os objetivos de aprendizagem, né? Que é o que vocês deveriam ou devem ter uma aquisição ao final da aula, né? Então, os objetivos seria compreender o termo lógica interna das lutas, né? O que significa esse termo? Bem como identificar as possíveis classificações das lutas, né? Que classificações são essas? Quem são os autores que direcionam essas classificações? Quantas temos? Bem como conhecer os princípios condicionantes ou condicionais das lutas. Tá? Que princípios são esses? Eles colaboram, eles favorecem o ensino das lutas de que forma? Né? Então, esse é mais ou menos o que a gente pode ter de objetivo dessa aula, princípios pedagógicos das lutas. Bom, fazer um breve resumo da aula passada, né? Na aula passada nós tivemos uma parte é, super importante e interessante sobre termos e diferenças que envolvem o mundo das lutas, né? Em termos, nós vimos as diferenças entre eles, entre lutas, brigas, o que significa cada uma delas, artes marciais, esportes de combate e autodefesa, colocamos aí diversas características relacionadas a cada um desses termos. E isso é muito importante, vocês terem esse material. Vimos também que as lutas, né, elas fazem parte da cultura corporal do movimento humano, juntamente com dança, com ginástica, com esporte, com os jogos. Né? Vários autores citam a luta, né, as lutas, como um desses quesitos, desses aspectos da cultura corporal do movimento humano. Temos também diversas dificuldades da inserção das lutas, do ensino ou da compreensão das lutas na sociedade. Tocamos pontos como violência, preconceito, falta de espaço, falta de material, aspectos psicossociais. Né? Vimos que esses são aspectos e pontos importantes que dificultam o entendimento da luta enquanto cultura corporal, enquanto necessidade humana. Vimos também que a dimensão conceitual, a procedimental e a atitudinal pode colaborar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem das lutas. Vimos que a dimensão conceitual ela está relacionada com a pergunta o que se deve saber, a procedimental está relacionada com a pergunta, o questionamento, o que se deve fazer, são os aspectos, né, são os procedimentos, e a dimensão atitudinal está relacionada com o ser, né, com o como se deve ser. Então, fazendo um breve resumo da aula passada, foi mais ou menos isso que nós vimos. Eu acredito que vocês tenham tido um bom entendimento, a aula muito boa. E a gente adentra agora na aula dos princípios, né? A gente precisa entender, né, como está essa luta na sociedade atual. Na aula passada, nós vimos e apontamos algumas dificuldades, né, que podem ser enfrentadas pelas lutas, né? Mas como essa sociedade apresenta, como chegou ao que nós temos hoje, e como essa luta ela evoluiu, chegou no Brasil de que forma, né? Então, os filmes, né? E uma das nossas grandes referências apresentadas na literatura, mas também nos filmes, na década de 70 foi algo que estourou no Brasil, né? Os filmes de luta, não só Bruce Lee, mas diversos outros grandes nomes, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, diversos outros grandes nomes apresentaram para a sociedade luta nesse cunho, nessa configuração cinematográfica. E isso já gera
uma apreciação e um contato da sociedade em geral com as lutas numa outra ótica, numa outra vertente. Né? Posteriormente, entram aí os jogos de videogame, né? E aí a gente tem diversos jogos que apresentam também a luta, as lutas com um cunho mais lúdico, né? Com um aspecto diferenciado, mas que também traz um contato da sociedade com as lutas, ok? E aí os desenhos animados também se tornaram grandes referências a essa influência que a sociedade recebeu. Então aí a gente tem alguns aspectos inerentes das lutas, mas que muitas vezes eles somem. A gente não entende como essa sociedade começou a absorver tanta luta. Né? Mas aí eu já apresento para vocês três aspectos que realmente fazem com que a gente entenda como essa luta começou a adentrar na vida, né, do cidadão. E aí foi se tornando um interesse muito grande, né, do público não oriental, né, porque inicialmente a gente tem toda uma referência oriental das lutas, mas foi se tornando um interesse, né, desse público não oriental exatamente por conta dessa influência sofrida aí, como por exemplo dos filmes, dos jogos, dos desenhos. Continuando nessa perspectiva do entendimento das lutas na sociedade, eu apresento para vocês uma citação que diz: a cultura popular influencia muito, desculpa, a cultura popular ela sofre uma influência muito grande das lutas, né? E eu já também já deixo um questionamento de que forma essa cultura popular ela é influenciada, né? O aumento recente no número de praticantes e de espectadores foi muito grande, mesmo com toda aquela dificuldade de inserção, né, do conteúdo na sociedade, mas existe também, paralelo a isso, um aumento muito crescente. Então, de que forma essa cultura popular ela foi influenciada, né? No modo de vestir, são nos filmes, nos jogos, nas lutas, que eu acabei de citar no slide anterior. Né? Então, vocês também puderam ter um contato aí, a influência do UFC e do MMA foi muito grande. A realidade que nós temos hoje das lutas, né? Isso se tornou algo muito de praxe. Quem não teve contato físico com o MMA teve um contato midiático, né? Assistiu alguma luta, tem alguma referência sobre essa modalidade. Vocês também puderam ter um contato naquele artigo que foi enviado para vocês, né? O MMA como esporte moderno, um artigo de Vasquez, que vocês utilizaram para responder. Ali fala sobre todo um contexto, uma contextualização muito importante sobre essa evolução, né, do esporte, da competição em si, a transformação das regras. Então fica aí esse questionamento para vocês tentarem identificar aí de que forma essa cultura popular ela foi influenciada pelas lutas, né? Como a gente encontra características, que referências nós temos a respeito dessa influência das lutas na cultura popular. Bom, aí eu coloquei algumas imagens aí só para que vocês tenham o entendimento de que, segundo o rei de Croce, nós temos aí mais de 350 formas de luta no mundo todo. Né? Essa quantidade de lutas, né, ela gera todo um paradoxo muito grande, muito complicado para um profissional conseguir trabalhar com todas essas modalidades, né? Sem falar em toda a sua logística e toda a sua inerência, no sentido de ter a sua evolução histórica, a sua quantidade de técnicas. Então, para um profissional desenvolver todas essas modalidades e conseguir absorver e dar aula, não existe tempo para isso, né? Ele não conseguiria, porque são muitas modalidades. Sem falar também, além das muitas modalidades, também ainda pode ser apresentado aí diversos estilos, né? Por exemplo, o jiu-jitsu tem vários estilos, o karatê tem vários estilos, a capoeira, né, em cada estado ela pode ser apresentada de uma forma diferente. Né? Então, a gente tem aí uma dificuldade, né, nessa forma de ensinar o conteúdo. E essa dificuldade ela pode, de certa forma, fazer com que algumas práticas ou alguns tipos de luta se tornem mais conhecidos do que os outros. Então, que relevâncias a gente pode levar em consideração para
aplicar ou abordar o conteúdo lutas. Então, eu coloquei aí, por exemplo, a relevância social, né? Essa relevância social ela está muito associada ao fato dos indivíduos que vão praticar as lutas, eles poderem, a partir dessa prática, um contato social com outras pessoas, desenvolver-se ou melhorar socialmente. Então, existe aí um ganho a nível da dimensão atitudinal que pode ser abordado, né? Fazer uma associação aí, essa relevância social, por exemplo, a contemporaneidade, né? Existem formatos mais antigos, né? Os formatos mais antigos muitas vezes não são tão atrativos. Os formatos novos que já apresentam alguma adaptação de regras, né? Os formatos mais conhecidos a nível de Jogos Olímpicos, talvez, possam ser abordados com mais frequência. A provisoriedade, né? A provisoriedade ela quer dizer assim, é, trata especificamente de como esse conteúdo ele vai ser abordado, né? Se o conteúdo que é abordado numa determinada luta ele apresenta uma forma de ensinamento ou de aprendizado clássico, perene, né? Que esse conteúdo, esse conhecimento ele vai durar aquele indivíduo que está aprendendo sobre determinada luta, né? Caso ele seja ou se ele é um conteúdo muito técnico, né? Que sofrer alguns tipos de adaptação, então essa provisoriedade ela tem essa ligação, está relacionada a isso. Transformação sociocognitiva, né, também está muito associado com a relevância social, né? Essa transformação sociocognitiva é como esse indivíduo ele pode se transformar, como pode mudar os pensamentos dele, que atitudes positivas podem trazer, como a mente do ser humano, do indivíduo praticante, sendo trabalhada com as regras, com a forma de ser de cada modalidade, o entendimento filosófico que cada modalidade apresenta. Os benefícios físicos nem precisam ser falados e abordados com tanta veemência, porque eles automaticamente são claros, né? As lutas elas apresentam diversos benefícios. Hoje em dia, muitas vezes a luta é procurada exatamente a título de emagrecimento, de prática corporal, de desenvolver algum tipo de exercício físico. Isso é muito positivo, porque faz com que essa fundamentação que engloba as lutas como cultura corporal do movimento seja mantido, né? E aí a espiralidade do pensamento, essa espiralidade de pensamento, ela está muito associado às diferentes formas de conseguir explicar o conteúdo, né? Como esse conteúdo chega até o indivíduo e como esse conteúdo tem continuidade, né? Então, essa espiralidade ela é uma forma de entender que esse conteúdo ele não fica apenas com o indivíduo que está absorvendo ele, mas ele consegue chegar a outras pessoas na família e motivar outras pessoas, né? O pensamento daquela modalidade vai fazer com que o indivíduo consiga repassar não o conhecimento especificamente, mas o entendimento, o pensamento que aquela modalidade traz, e esse positivismo é muito importante para essa abordagem do conteúdo. Então, aí são alguns pontos relevantes e importantes para que a gente aborde, né? Já que na aula passada a gente colocou aí algumas dificuldades, é interessante também colocar algumas particularidades importantes para esse conteúdo. Okay? Eu costumo apresentar algumas citações, eu acho isso muito interessante, e aí os parâmetros curriculares nacionais, eles dizem que os critérios para se pensar, né, por exemplo, os conteúdos abordados na aula de lutas, devem levar aí são mais três tópicos muito importantes, além desses que eu acabei de colocar, a relevância social, eu citei no slide anterior, mas também as características dos alunos, né? Então, que esses alunos, qual é a prática, esses alunos já desempenharam alguma atividade, é, as especificidades da área estão muito associadas também ao ensinamento das lutas, né? Então, qual é a prática mais comum naquela determinada cidade, naquele determinado local? Né? Então, isso vai ser muito importante também, segundo os PCNs, para que se escolha, para que se decida aplicar ou desenvolver uma aula de lutas em determinado local, certo?
É bem verdade que hoje existe uma prática muito corriqueira e isso precisa ser muito bem abordado e ter um cuidado sobre esse ponto, porque essas práticas corriqueiras elas estão muito associadas ao que é midiático, né, o que é apresentado mais na televisão, o contato maior que as pessoas têm, também modalidades olímpicas ou modalidades olímpicas que são apresentadas nos Jogos Olímpicos, né? Enfim, ou competições que são televisionadas, elas chegam muito mais rápido e de certa forma fazem com que o indivíduo não tenha contato com outras modalidades, né? E não tenha aí uma diversificação dos conteúdos. Então, de certa forma, essa abordagem dos conteúdos ela fica limitada, né? Então, essa limitação ela se torna um dos pontos também negativos de ser associado com os outros pontos abordados na aula anterior. E aí, apresentadas essas relevâncias, né, e aí a gente chega para um termo que aparece muito e surge muito na literatura, que é a lógica interna das lutas. Então, essa lógica interna vem exatamente para somar essas relevâncias de abordagem do conteúdo, né? Que o indivíduo ele encontre uma forma é, mais interessante de abordar esse conteúdo e de entender outras modalidades além daquelas que já estão mais habituadas, né? Então, as características dessa lógica interna o que mais se coloca enquanto conceito desse termo. Então, o que seria essa lógica interna das lutas? Né? Seriam as características que são comuns a diversas modalidades. Aí eu faço uma colocação que muito interessante em relação a esse ponto da lógica interna, que essa lógica interna ela não pode ser pautada, não deve, né, e não é interessante que ela seja pautada para dificultar o processo, né, ou entendendo que seriam as características individuais de apenas uma modalidade. Não. Ela precisa ser entendida como as características mais enfáticas e mais importantes de determinadas lutas e que são em comuns a várias lutas. Então, esse conceito é o que é mais colocado na literatura, a lógica interna, para entender esse termo lógica interna das lutas. Rufino e Darido, eles apresentam essa árvore, né? Vocês podem ver mais ou menos uma árvore aí. E eu vou tentar explicar para ver se vocês conseguem entender melhor como seria essa lógica interna das lutas. Vocês estão vendo aí esse ponto das modalidades, né? As modalidades elas estão exatamente aí na parte dos galhos, né? Na parte da ramificação. Então nós temos as lutas, as diversas modalidades, como diversas ramificações. E, além disso, nós também temos, dentro das próprias modalidades, diversos estilos, diversas regras, diversas federações que vão criando esse corpo gigantesco de possibilidades que envolvem o mundo das lutas. E essa ramificação, ela para existir essa árvore, ela necessariamente veio de uma raiz, ela tem raízes, né? Essas raízes, exatamente elas, são as lógicas internas de cada luta. Então, a partir das lógicas internas, que são as regras, os estilos enraizados de várias modalidades, é que foram surgindo outras modalidades. Porém, as lógicas internas, elas são aí a essência de cada uma. Elas deram origem a essas modalidades e a esses estilos que vão se ramificando. Ok? E apresentando para vocês algumas características, né, das lógicas internas que são muito importantes de serem abordadas. Logicamente que vocês podem aí também encontrar na literatura outras características, outros pontos interessantes acerca dessa abordagem, né? Mas para a gente compreender também essa lógica, que características são elementares em cada modalidade? Então, quando a gente fala de raiz, é exatamente esse ponto.
características elementares, específicas e são elementares realmente de cada modalidade. Então, isso vai ser um ponto importante para se chegar a uma lógica interna das lutas. Aspectos comuns. Esses aspectos comuns, eles estão ligados, tanto os comuns quanto os conceituais, estão ligados a ações motoras, né? E que espaço essas ações existem, né? Onde essas modalidades podem acontecer, que espaço comum é esse? É um aspecto comum já de várias modalidades, os aspectos conceituais, toda essa parte histórica, a historicidade, a origem, os conceitos filosóficos, o entendimento de cada modalidade se assemelha, né? Então, também faz parte dessa lógica interna. Tempo de duração de cada uma também é interessante dentro desse aspecto de entendimento da lógica interna das lutas, a utilização de implementos, se utiliza de implementos ou não, se são apenas golpes, as ações táticas e técnicas que possam se assemelhar entre as modalidades e possam realmente aí ser apresentadas como raízes de diversas modalidades que foram se transformando. O sistema de pontuação também é um dos pontos importantes, né? Como esse indivíduo, esse atleta, esse lutador, ele pontua dentro daquela modalidade, né? As pontuações elas se dão pelos golpes, pelos implementos, pelo uso de implementos, qual é a ação motora que é utilizada, então são pontos importantes desse aspecto de lógica interna. E, por último, eu coloquei aí os elementos universais, né? Então, a lógica interna, ela precisa ter exatamente essas características e apresentar principalmente elementos universais, né? Elementos que aconteçam independente da modalidade acontecer, que existam independente da modalidade acontecer no Brasil ou no Japão, mas que elas tragam essa mesma referência, apresente esses elementos que isso realmente vai caracterizar essa modalidade como uma modalidade que apresenta uma lógica interna específica que dá base para outras modalidades, para outro sistema de pontuação, para outro sistema de regras. Né? Espero que esteja ficando claro esse ponto aí das lógicas internas para vocês. Né? É importante a gente só lembrar um pouco, né, que as lógicas internas das lutas, elas têm a base do próprio conceito de lutas, né? A gente viu na aula passada conceitos de lutas e diversas características e pontos que caracterizam a luta e diferenciam ela de outros termos existentes atualmente na sociedade. Então, para a gente entender a lógica interna, é interessante também que a gente dê uma revisada. Eu já vou pedir para vocês anotarem aí algumas palavras-chave, palavras-chave que eu vou apresentar nesses dois conceitos. Por exemplo, o conceito de Gomes, ele diz que a luta é uma prática corporal imprevisível. Eu tenho dois oponentes que entendem de técnicas, de táticas, né? É imprevisível, caracterizada por um determinado estado de contato. Previsível é uma palavra-chave, estado de contato também é uma palavra-chave desse conceito, que possibilita a duas ou mais pessoas, aí vocês já percebem, nesse conceito ele abre um campo de visão para que se entenda que a luta não necessariamente ela precisa ficar fadada apenas a dois competidores, né? Se enfrentam numa constante troca de ações ofensivas e ou defensivas, ações ofensivas e ou defensivas, e vocês já associam essas palavras-chave aí com ataque e defesa, ok? Uh, e aí são regidas por regras, regras também é uma palavra-chave, um objetivo mútuo sobre um alvo móvel personificado no oponente, ou seja, ele transforma nesse conceito o oponente num alvo móvel. Essa palavra-chave alvo ou alvo móvel, o alvo barra oponente, ela também é muito importante para o entendimento da aula de hoje, para o entendimento dessa lógica interna das lutas. Outro conceito é o de Ruffini e D'Arido também, de 2015, né, que eles dizem que as lutas elas são uma prática corporal, mais uma vez utilizando o termo, geralmente individual, geralmente, mas ele não está dizendo que não tem
duas ou mais pessoas. Quando diz individual, entende-se aí esportes individuais, que a ação ela depende de você, né? Uma ação sua, é diferente dos esportes coletivos, né? E apresenta características de enfrentamento direto entre oponentes. Olha o termo oponente surgindo novamente no conceito aí de Ruffini e Darido. São regidas por determinadas regras que conduzem ações. Aí são palavras que também temos no outro conceito de Gomes. Ações, né? Essas ações ofensivas e defensivas realizadas num ambiente. Aí, esse é um novo termo que surge, né? Um ambiente estável, um ambiente com elevado grau de estabilidade. Então, é um ambiente previsível, né? E aí é uma das grandes diferenças em relação às brigas, por exemplo. As brigas elas acontecem num ambiente imprevisível. E isso já é também uma grande diferença entre lutas e brigas aí. Okay? Então, abordado mais dois conceitos de lutas para facilitar esse entendimento das lutas, ok? E a gente, entendendo esses conceitos, nós chegamos aí a mais um ponto muito importante da aula de hoje, que seria a classificação, que seria não, é a classificação das lutas. Mas aí, por que classificar as lutas, né? Qual a relevância para essa classificação? Diversos autores apresentam que essa classificação ela é importante para ordenar o conhecimento. Dividir, ela pode colaborar, inclusive, com a organização e a implementação de novas regras, né? Elas podem colaborar com o professor, que o professor também entenda qual melhor modalidade possa ser abordada ou possa ser ensinada, né? E aí vou trazer um conceito de Espartero, que ele diz que classificar as lutas promove sérias organizações de elementos e de categorias. Olha aí o ponto, né? Essas organizações, como uma classificação ela é importante para a parte da organização, permitindo assim estabelecer uma diferença entre eles. E aí, quando eu digo entre eles, pode ser entre os estilos, né? Olha aí, pode ser entre os formatos, pode ser entre as regras, facilitando assim o ensino e o entendimento do melhor método a ser aplicado, né? Qual o melhor método mais adequado e o mais que se encontre de forma mais hábil a ser aplicado aquela modalidade, levando em consideração diversos aspectos que também foram colocados como aspectos relevantes à abordagem das lutas nos slides anteriores. Tá? Quando nós conceituamos, mais um conceito aí de Gomes, né? Luta, nós dizemos que ela é uma prática corporal, né? Geralmente caracterizada como individual. E aí Gomes, nesse momento, corrobora com o conceito de Ruffini e Darido. Porém, dentre tantas variações de lutas, também podemos encontrar modalidades coletivas. Aí eu preciso que vocês agora tomem nota desses três termos: abade, luta turca e calcio fiorentino. Esses três termos, eles são termos de modalidades coletivas e que eu preciso que vocês pesquisem sobre esses três termos. Tá? Pesquisem sobre eles e aí depois, posterior, possivelmente esse seja o nosso ponto da nossa avaliação, de uma das nossas avaliações para essa unidade, certo? Então, pesquisem sobre esses três termos. Fiorentino, eita, fiornetino, mas é fiorentino mesmo, cabade e luta turca. Tá? E aí, por quais critérios essas lutas elas podem ser classificadas, né? E é importante que a gente coloque, né? Essa classificação ela também surge ela é importante porque existe uma quantidade muito grande de modalidades, né? E qualquer classificação precedente vai abrir precedente para algumas exceções e vai se mostrar incompleta. O que é que isso quer dizer? Na hora que a gente inicia uma classificação e em virtude de uma quantidade, como já foi exposto, mais de 350 modalidades de lutas,
Nós entendemos que na hora que a gente cria ou que a literatura apresenta algum tipo de classificação, a gente entende que algumas dessas modalidades podem não se encaixar dentro dessas classificações. E isso não é errado, não é ruim, né? A classificação ela é baseada em toda uma questão medial, então podem haver regras, exceções às regras, exceções a essas classificações, né? Isso pode ser aberto aí sim um precedente de alguma modalidade que não se encaixe em alguma classificação que vocês encontrem na literatura ou que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês três tipos de classificação das lutas, mas aí na literatura vocês podem encontrar diversas outras ou classificações que se assemelhem, que recebam outros nomes, mas que se assemelhem a essas classificações que eu irei apresentar. Então, a primeira é a de Espartero, né, uma classificação de 1999. Ele classifica quanto ao esporte. Diz que as lutas elas podem ser quanto aos esportes de luta com agarre, olha o termo, luta com agarre. E aí seria o quê? O agarre ele seria uma ação básica com o objetivo comum entre as modalidades, podendo ser subdividida da imposição inicial do agarre ou da não imposição do agarre. Deixar em aberto quando eu apresentar os outros tópicos para que vocês também anotem e encontrem exemplos de cada um desses tipos. Primeiro, esportes de luta com agarre. Né? O agarre ele é a ação básica, ele é o objetivo principal dessa modalidade. Ele pode estar, ele pode surgir na luta desde o início, ou ele pode surgir na luta durante o tempo em que a luta está se desenvolvendo. Esportes de luta com golpes. Aí seria um tipo de luta subdividida de acordo com os golpes, né? Que podem ser golpes com os punhos, com as pernas, ou mãos e pernas simultaneamente. Notem também aí para vocês encontrarem exemplos desse segundo ponto. E em terceiro, ainda nessa classificação de Espartero, os esportes de luta com implementos. E o que seriam os implementos, né? Os implementos são objetos que foram adaptados, né, para o adversário e pontuar para o lutador. Então, nesse formato, o principal objetivo é tocar o adversário com esse objeto, com esse implemento adaptado à pontuação, né? Então, também anotem aí para vocês colocarem e apresentarem também depois, posteriormente, exemplos desses esportes de luta com implementos. Então, temos aí uma primeira classificação quanto ao esporte. Né? Essa classificação ela é quanto ao esporte. Aí nós podemos apresentar também a classificação quanto às ações motoras. Essa é uma classificação mais recente, apresentada pelo professor Mata, né, 2017. E aí, ele diz que essa classificação pode ser traumatizante quanto a ações que são traumatizantes. O que isso significa? Significa que o lutador ele vai se utilizar de golpes agressivos contra o seu oponente, como soco, chute, cotoveladas, joelhadas, né? Tudo isso com o objetivo de derrubar o adversário. Então, essa palavra-chave agressiva ela está muito associada ao termo traumatizante. Então, também preciso que vocês encontrem aí exemplos dessa classificação, desse tipo de luta. O segundo, ele diz que as ações motoras podem colaborar na classificação das lutas, apresentando a classificação de projeção. Essa projeção, nesse formato, né, o lutador ele se posiciona de forma técnica. E essa forma técnica é uma busca para projetar o seu adversário ao solo. Então, quando eu vou falando, automaticamente vocês vão, pelo conhecimento adquirido, né, pelo que vocês já têm de contato, de visibilidade midiática, enfim, vocês já vão começando a associar o tipo de classificação, o tipo de ação motora com um tipo de luta. Então, já vão anotando aí possíveis exemplos dessa modalidade. Então, projeção
posiciona de forma técnica o lutador para que ele consiga derrubar, projetar o seu adversário ao solo, utilizando as técnicas de cada modalidade. E, por último, quanto às ações motoras, é apresentado também a classificação da imobilização. Quer dizer o quê? Que o lutador ele vai utilizar ações motoras para imobilizar o adversário, né? Exatamente para que esse adversário ele não possa também fazer a mesma, contra-atacar da mesma forma, né? Imobilizando o lutador. Então um formato que também vocês já conseguem identificar e perceber que há também diversas formas de contra-atacar nessa modalidade de imobilização, né? Porque o indivíduo ele pode estar mobilizado mais rapidamente pelo tempo, se for uma das regras, aí alguma dica, ele pode conseguir se sobressair dessa ação e inverter todo aquele quadro de mobilização anterior. Então aí, segundo ponto de classificação das lutas é quanto às ações motoras. Por último, o terceiro ponto de classificações que eu apresento para vocês seria aí quanto à distância. Essa também aparece bastante em diversos estudos, em diversos trabalhos apresentados na literatura. O artigo que eu utilizei é o artigo de Gomes. Na realidade, esse artigo de Gomes ele é de 2008, porém ele sofreu algumas alterações, umas compilações que foram acontecendo e colaboraram para transformar os conceitos existentes, e ele apresentou um novo formato em 2012. Tá? Então, aí nessa classificação de Gomes, ele apresenta o primeiro como sendo, quanto à distância, né, ele apresenta como sendo curta. E o que seria essa classificação curta? Ou seja, o indivíduo, né, possui ali naquele aspecto, os oponentes ele tem um espaço que é praticamente nulo para a realização das técnicas que eles desenvolveram nos treinos. Né? E para o alcance dos objetivos, é necessário que os praticantes eles se coloquem em contato direto, em contato próximo. Então, existe aí uma aproximação muito grande que gera com que essa distância ela seja curta. O espaço é praticamente nulo. Então, que exemplos poderiam surgir aí desse formato de luta curta? Tá? E aí, a luta média seria um espaço moderado que permite a aproximação em algumas situações de ataque entre os seus oponentes. Né? O propósito ele é ofensivo, e esse propósito ofensivo ele vai determinar exatamente essa distância entre os lutadores. Os golpes eles são caracterizados como golpes de contato, eles não dependem da distância curta para acontecer, eles podem também acontecer aí uma distância média. Vão tentando identificar que luta seria essa, bom? E a distância longa, ela é definida como a presença de um implemento. Olha só, um termo parecido com o que vocês já ouviram nos slides anteriores. Deve haver uma distância maior entre os oponentes para que os mesmos possam manipular os implementos de forma correta, de forma técnica, fazendo com que o contato entre eles seriam aí os oponentes, né, os adversários, o único contato entre eles é exatamente através desse objeto. Então aí Gomes traz aí mais uma classificação que seria quanto à distância. Né? Se nós pensarmos aí nessa questão da lógica interna, como já foi colocado, né, é interessante que nós pensemos, né, que as lutas elas trazem uma bagagem cultural muito importante. Essa bagagem cultural ela vem das guerras, dos ritos, né, bagagem religiosa, como a atividade física que foi sendo desenvolvida e foi sendo transformada, né? E isso tanto oriental quanto ocidental. Nós vimos também na aula passada dois formatos, esportes de combate são muito mais associados a uma origem ocidental, né? Então é muito importante que essa classificação ela surja exatamente para que mesmo sendo oriental ou ocidental, mas que existe uma classificação que vai facilitar o entendimento, que vai facilitar toda a organização de regras e de possibilidades para que essas lutas aconteçam de forma correta, num ambiente estável,
o entendimento dos jogadores com pontuação e que tenha realmente uma relevância. Essa relevância é corroborar exatamente com a lógica interna das lutas. Ok? E aí, essa lógica interna, ela faz com que a gente também traga para o mundo das lutas princípios condicionantes. Né? Esses princípios condicionantes das lutas são uma das formas, né, ou a maior forma de objetivo a se buscar uma existência comum entre elas. Então, Bayer, em 94, apresentou um modelo que buscava exatamente identificar o que é que caracteriza realmente as lutas e diferencia ela das demais. Né? Então, ele apresentou aí aspectos que são indispensáveis para que a gente diga luta porque tem isso. Se não tiver isso, não tem luta. Isso com base no modelo de Bayer. Na literatura podem ser apresentados aí outros. Porém, esse é um dos mais aceitos na literatura. Então, ele traz aí para a gente o contato proposital. Eu vou entrar na explicação sobre cada um deles. O oponente barra alvo, né? O oponente e alvo vai depender de como isso é visto em cada modalidade. As regras, aí uma palavra-chave muito importante. O oponente alvo também foi citado lá nos conceitos que vocês viram anteriormente, né? Fusão do ataque e defesa, olha aí também são termos inclusive expostos a nível de conceituação das lutas, e a imprevisibilidade, né? Então, como esse conjunto de aspectos eles podem coexistir num ato de luta único, de forma a caracterizar realmente aquela ação como luta. Então, apresentando os conceitos desse modelo de Bayer, então a gente tem aí o contato proposital. Então, o que seria o contato proposital? Ele pode acontecer aí de várias formas. Vocês vão perceber que esses princípios condicionantes, eles também estão muito relacionados ao que vocês acabaram de ver na explicação sobre as classificações. Tá? Então, por exemplo, o proposital ele ocorre de várias formas. Ele pode acontecer pelas mãos, pelos braços, com o corpo inteiro, mediado por um implemento, isso de forma contínua ou de forma pausada, intermitentemente. Tá? Essa forma intermitente de acontecer é porque existem aí as divisões dos períodos de luta, né? E isso pode acontecer de uma forma com pausas ou de forma contínua, né? Sem ser determinando ou atingindo um foco que seja igual em tempos, que vai depender também muito dos próprios adversários. Né? Aí esse contato, né, entre dessas formas vai ser essencial para que a luta tenha o seu resultado e chegue ao final. Esse princípio, esse princípio do contato proposital, ele exige o toque físico dos praticantes, né, de forma intencional ou de forma proposital, dependendo de como vocês queiram colocar o termo. E aí a gente chega para o outro que seria fusão, ataque e defesa. Né? Então, para ser luta, obrigatoriamente precisa existir, precisa ter ação de ataque e de defesa, que vai diferir, que vai diferenciar a prática da outra, é que na luta o ataque pode estar ligado à defesa, muitas vezes dificultando o oponente, né, que está lá naquele embate, exatamente porque ele também vai estar ou atacando ou defendendo, né? Então, acontecer a luta, entra aí a fusão, entra aí o ataque e a defesa como um dos princípios condicionantes, né, ou condicionais, para que aquilo seja caracterizado como luta. Eu entro com mais um termo, mais um dos princípios, né, que aí é o oponente-alvo, né, que também foi apresentado para vocês em diversos conceitos. Os termos associados implicam dizer que o alvo, o oponente, ele pode ser móvel, né? Ele também vai estar ali executando ações de ataque e defesa. Vocês percebem que os princípios eles vão encontrando aí uma ligação, uma correlação. O alvo é personificando esse alvo do adversário, a luta ela vai tornar-se imprevisível.
diferença de um alvo parado, né, porque a diferença do alvo parado para o alvo personificado é exatamente essa, porque o personificado, o oponente, ele gera uma imprevisibilidade, porque ele também domina técnicas, e esse domínio de técnicas que ele tem vai fazer com que esse embate ele seja imprevisível. E a imprevisibilidade é exatamente um dos outros princípios condicionantes. Ela é exatamente a liberdade de ataque e defesa que os oponentes têm, uma interdependência entre eles. E aí essa interdependência entre os indivíduos, utilizando as técnicas de ataque e defesa, gera esse ato de imprevisibilidade, faz com que o a luta, pensar e entender a luta, seja tão importante quanto o realizar a ação da luta. Olha aí que ponto importante. Então, entender a luta, o que se deve saber, as atitudes que podem ser desenvolvidas, né, como se deve ser. Então, isso é tão importante quanto a ação, a dimensão procedimental, quanto a ação. Daí que coisa interessante e importante para vocês entenderem como todo o conteúdo ele tem uma relação. Por último, não menos importante, são as regras, né? Esse daí talvez seja o princípio mais importante para caracterizar uma luta. A luta precisa ter regras de diversos aspectos, né? Então essas regras elas vão estar presentes em qualquer manifestação de lutas, seja ela individual, seja ela coletiva. Elas precisam ser cumpridas e precisam ser respeitadas. Proibições e permissões são de essencial importância, né? Então essas regras elas são importantes para que sejam traçadas as táticas de combate, né? A partir dessas permissões, dessas proibições, como os atletas planejam aquela luta, como eles planejam utilizar o próprio oponente como base para uma possível vitória, né? E aí isso vai ser muito importante porque essas proibições e permissões elas vão receber regras específicas para cada modalidade. Então, cada modalidade recebe uma regra específica, um conjunto de regras específico, exatamente para que ela aconteça de forma positiva, né? Então, chegamos aí às considerações finais dessa aula, né? Espera-se aí, então, que o exposto, né, traga com uma compreensão melhor da luta em toda a sua complexidade. Ela é uma tentativa, uma proposta de organização desse conhecimento, de fazer que vocês associarem cada vez mais o conhecimento das lutas. Mais do que ordenar esse conhecimento ou dividi-los em classe, né, como está sendo colocado aí, classificações, regras, essa lógica interna, mais do que isso, também é muito importante a contribuição aos processos de ensino-aprendizagem, entender como esses processos eles podem acontecer, principalmente também levando em consideração que é algo que está relacionado ao ser humano, às pessoas que o envolvem. E quando eu falo as pessoas, eu não falo só o lutador, mas eu falo também o professor que está ali envolvido naquele processo. O sistema ele pode apresentar algumas complexidades de interação entre as lutas e as suas manifestações, isso é um fato, né? Essas complexidades, essas dificuldades também já foram apresentadas em aula. E aí isso pode transcender a linearidade das classificações que foram apresentadas. Possa ser que essa classificação que foi apresentada não se encaixe com alguma modalidade, como eu também citei no decorrer da aula, né? E aí a gente precisa pensar cada vez mais em um ensinamento, uma forma global de ver a luta e de enfocar esses princípios condicionantes, entendendo que eles são realmente regem o entendimento da luta e os seus aspectos entre as modalidades. Então, acredita-se muito que a partir desses princípios, né, as classificações apresentadas elas vão ganhando mais força, vão criando legitimidade e vão fazendo com que a gente consiga entender melhor as inúmeras práticas que existem aí dentro desse universo da luta, né? Aí torna cada vez mais possível e amplo o que tem que ser ensinado, né? Não somente pelas especificidades que foram apresentadas, mas também por todas as características que possam ser encontradas aí diante de tantas possibilidades de luta e dessas classificações que são apresentadas. Ok? Então, eu deixo para vocês também aí algumas referências bibliográficas, né, que eu utilizo para montar as aulas. Tem algumas da aula passada, mas também tem algumas que eu já inseri novas também. Não são todas, logicamente, mas aí
tem boa parte das referências. Eu agradeço a vocês